Claro. A seguir está uma história de terror e suspense sobrenatural baseada em fatos reais, ambientada no interior de Pernambuco, com todos os elementos que você pediu: fenômeno estranho no céu, mistério, atmosfera macabra e os recados finais para o público e o algoritmo do YouTube. A história tem gancho para uma parte 2. As Luzes de Pernambuco, baseada em fatos reais. Tudo começou numa noite quente de sábado, em um pequeno povoado do interior de Pernambuco. A cidade era cercada por vastos campos e uma serra que parecia dormir sob a luz das estrelas. Ali a rotina era simples: casas com luzes baixas, crianças brincando até tarde, cachorros latindo ao longe e o céu sempre limpo, sempre tranquilo. Mas naquela noite, algo mudou. Pouco depois das 22 horas, moradores começaram a relatar o aparecimento de estranhas luzes no céu. Eram pelo menos 6, circulando lentamente como se estivessem dançando em formação. Faziam voltas perfeitas, como um ritual. O silêncio era absoluto. Não havia som de motor, nem vento. Apenas aquelas luzes. É coisa de outro mundo, murmurou seu Damião, um senhor que morava ali há mais de 70 anos e nunca tinha visto nada igual. Outros tentavam achar explicações lógicas. Talvez sejam refletores de alguma festa, ou de circo, sugeriu uma jovem. Mas bastou uma rápida volta pelas redondezas para confirmar. Não havia festa, nem circo, nem nada que justificasse aquelas luzes. A cidade estava vazia e escura como sempre. Só que o céu não. De repente, todas as luzes desapareceram, como se alguém tivesse apagado o interruptor do universo. 5 minutos depois, reapareceram, no mesmo lugar, e voltaram a fazer os mesmos movimentos circulares. 2 delas, porém, se afastavam ocasionalmente do grupo e ficavam paradas a muitos metros de distância, como se estivessem observando algo ou alguém. Depois de um tempo, voltavam para a formação, em perfeita sincronia. O medo se espalhou como fumaça entre os moradores. A gente está sendo vigiado, disse Dona Lourdes, chorando, enquanto rezava segurando um terço. Aquela noite se arrastou em um terror silencioso. Ninguém dormiu. As luzes ficaram no céu por horas, desaparecendo antes do amanhecer. Nunca se ouviu um som. Nunca se soube de onde vinham. E o mais estranho, elas voltaram dias depois, sempre da mesma forma. Moradores pararam de sair de casa à noite. Crianças começaram a ter pesadelos. E alguns juram que as luzes não estavam apenas no céu, mas que também apareciam no fundo dos quintais. E isso é só o começo. Porque da próxima vez que as luzes aparecerem, não será só para observar. Finais estilo narrador sinistro. Para você que já é inscrito do canal, se não comentar, deixar o like e compartilhar este vídeo, vai sonhar com as luzes essa noite. E elas não vão ficar só no céu, vão te visitar. Agora, para você que ainda não é inscrito, se não se inscrever agora, vai ter sérios problemas com as luzes. Elas sabem quem você é e sabem onde você mora. E para você, YouTube e algoritmo, todo o conteúdo deste canal é estritamente para maiores de 18 anos. Não é adequado para crianças. Nunca foi. Nunca será. Nunca será. As Luzes de Pernambuco, parte 2. O que veio com elas. Baseado em relatos reais. Aconselhável para maiores de 18 anos. Na semana seguinte ao último avistamento, a cidade inteira estava em silêncio. O medo já tinha tomado conta de todos. Mas, como sempre acontece, nem todo mundo sente medo do desconhecido. Um grupo de 4 jovens decidiu que era hora de provar para o mundo que aquelas luzes não eram imaginação, nem histórias inventadas de cidade pequena. Compraram uma câmera, baterias extras, tripés, passaram o dia inteiro se preparando. Eles iriam para o campo, longe da cidade, no lugar exato onde, segundo os moradores, as luzes haviam pairado mais baixo na última aparição. Eles eram Bruno, o líder da ideia, curioso e cético. Isadora, a mais corajosa e calma do grupo. Felipe, o piadista, sempre tentando quebrar o clima tenso. Rafa, o mais quieto, mas o primeiro a sentir que algo estava errado. 21h30, gravação iniciada. O céu estava limpo, estrelado, sem sinal das luzes. Apenas o som dos grilos e o vento frio varrendo o mato alto. O grupo se instalou perto de uma antiga cerca de arame farpado, no alto de um morro com vista para a cidade. Ficaram em silêncio, esperando. E então elas voltaram, primeiro como pequenos pontos distantes, depois maiores, mais brilhantes do que nunca. Os jovens prenderam a respiração.
As luzes giravam lentamente, como se soubessem que estavam sendo observadas. E novamente, duas se separaram do grupo. Mas dessa vez, elas não voltaram. Essas duas luzes desceram até desaparecer atrás das árvores em direção ao grupo. Elas estão vindo para cá, murmurou Rafa enquanto tremia. O grupo pegou a câmera e começou a filmar, mas a imagem começou a falhar, mesmo com bateria cheia. As luzes principais no céu permaneceram estáticas, quase observando, e do mato surgiu o silêncio total. Os grilos pararam. O vento cessou. O ar ficou denso, pesado. Foi quando Isadora gritou, não por algo que viu, mas por algo que sentiu. Um arrepio que começou na espinha e se espalhou como choque. Ela apontou para o escuro. Lá, entre as árvores, duas silhuetas escuras estavam paradas, imóveis, humanas mas erradas. Os braços eram longos demais, a cabeça grande e sem rosto, como se fossem feitas de sombra sólida, e estavam olhando direto para eles. Corre! Agora! Eles correram. A câmera caiu no chão, mas Felipe voltou para pegá-la. Ele não voltou. O grupo fugiu de volta para a cidade, gritando, desesperados. No dia seguinte, voltaram com alguns moradores. Mas não havia sinal de Felipe, nem da câmera, nem das luzes. Apenas um detalhe perturbador. Marcas circulares no chão, queimadas, como se algo muito quente tivesse pousado ali. E na árvore mais próxima, o nome Felipe riscado com algo afiado, de dentro para fora da madeira. Depois disso, Isadora começou a ouvir vozes à noite. Bruno desapareceu semanas depois, após dizer que sonhou com luzes que entravam pela janela e levavam ele embora. Rafa está internado. Não fala mais. Só repete a mesma frase. Elas não vieram do céu. Elas vieram debaixo da terra. As luzes continuam aparecendo, mas agora ninguém tem coragem de filmar. Porque todos sabem, o que vier com elas pode nunca mais deixar você voltar. Recados finais, parte 2. Se você já é inscrito, deixe seu comentário, seu like e compartilhe com alguém, ou vai acordar às 3 da manhã com uma luz entrando pela sua janela e algo parado. E se você ainda não se inscreveu, você viu o que aconteceu com Felipe, né? Pois é, as luzes já sabem seu nome. Se não se inscrever agora, a próxima aparição pode ser na sua rua. YouTube e algoritmo, presta atenção. Este conteúdo é exclusivamente para maiores de 18 anos. Terror adulto com elementos sobrenaturais reais. Não recomendado para menores. Esse aviso não é ficção. A câmera perdida, baseada em fatos reais. Para maiores de 18 anos. 3 semanas após o desaparecimento de Felipe, a cidade voltou ao silêncio. O assunto das luzes ainda pairava no ar, mas agora as pessoas evitavam comentar. Era como se falar sobre aquilo trouxesse as luzes de volta. Mas alguém não esqueceu. Dona Carmosa, uma senhora que morava perto do morro onde os jovens tinham ido naquela noite, disse ter ouvido passos nas madrugadas seguintes. Barulhos pesados, como se algo estivesse arrastando metal pelo mato. Certa manhã, ao ir buscar lenha, ela encontrou algo enfiado no chão de barro ao lado de uma árvore seca. A câmera, coberta de terra e musgo, quebrada, mas com o cartão de memória intacto. Ela levou para o padre da cidade, que entregou ao único técnico em informática da região, um jovem chamado Ítalo. Ítalo conseguiu extrair os dados. O que viu mudou tudo. O conteúdo do cartão. O vídeo começa com os jovens se preparando, rindo, fazendo piadas. A câmera segue gravando até o momento exato em que as luzes aparecem no céu. Tudo igual aos relatos. Mas depois, a gravação segue mesmo após Felipe ter sido deixado para trás. A câmera estava caída no chão, virada para o céu, e ela captou o som de passos pesados se aproximando. E então, algo passou na frente da lente. Uma sombra enorme, humanoide, mas diferente. Braços longos, corpo encurvado, pele escura, quase sem textura. Não parecia caminhar, parecia deslizar. A câmera foi virada, como se alguém ou alguma coisa tivesse apegado. O vídeo balança. A imagem fica tremida. Mas por alguns segundos o rosto de Felipe aparece. Paralisado. Olhos abertos, mas não piscava. Atrás dele, Aslan no céu, mas no chão, formando um círculo de luz vermelha pulsante. E dentro desse círculo algo tentava sair. A última imagem é um vulto surgindo no canto da tela. Sem olhos, sem boca, apenas uma face lisa. E depois a gravação se encerra bruscamente. Depois disso, Ítalo desapareceu naquela mesma noite. O computador que usou foi encontrado completamente derretido, como se tivesse sido colocado dentro de um forno.
O cartão de memória sumiu. Mas antes de desaparecer, Ítalo mandou uma única mensagem para um amigo. Elas não são do céu. Elas estão abrindo alguma coisa aqui embaixo. O padre da cidade se isolou. Começou a escrever textos em latim, dizendo que o local precisava ser selado. Alguns moradores juram que ouviram vozes vindas do solo durante a madrugada. Outros dizem que viram luzes saindo de dentro dos poços secos. A cidade inteira está agora em alerta silencioso. As luzes não voltaram ao céu. Por quê? Elas já estão aqui. Recados finais, parte 3. Se você é inscrito e está acompanhando essa saga, comente aqui embaixo o que faria se encontrasse a câmera. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa saber disso. Ou o que saiu do círculo de luz vai visitar seus sonhos hoje à noite. E se você ainda não é inscrito, corre, se inscreve agora, ou as próximas gravações vão acontecer dentro da sua casa. E mais uma vez para o YouTube e o algoritmo. Todo o conteúdo deste canal é direcionado para maiores de 18 anos. Terror adulto com base em fatos reais e elementos sobrenaturais. Não é adequado para crianças. O círculo de luz foi reativado por acidente. E agora, algo saiu dele. Algo que pode tomar forma humana. E já está entre nós. A coisa que saiu. Baseado em relatos reais. Conteúdo para maiores de 18 anos. Depois do desaparecimento de Ítalo e da gravação recuperada pela câmera, o povoado entrou em estado de pânico silencioso. Alguns moradores começaram a ir embora, deixando para trás apenas o essencial. Outros trancaram portas e janelas com correntes, selando suas casas com cruzes, sal e símbolos estranhos pintados nas paredes. Mas nada disso adiantaria, porque o que saiu de dentro do círculo de luz já estava entre eles. Noite de 26 de abril. A família de Dona Cleusa morava perto do poço seco onde o círculo teria se formado. Ela foi vista pela última vez à tarde, quando foi buscar água no açude velho. À noite, os vizinhos ouviram um som estranho vindo de dentro da casa dela. Algo que não parecia humano. Um som molhado, como carne sendo arrastada. Quando o filho mais velho, Joel, foi até lá, encontrou a porta entreaberta. E dentro, nada. A casa estava limpa, arrumada, silenciosa. Mas no chão, na direção do quarto, havia marcas. Como se alguém com os pés queimados tivesse sido arrastado para fora. E na parede do fundo, escrita em uma mistura de fuligem e sangue seco, estava a frase: "Eu vi o que saiu". O diário do Padre Dias antes de desaparecer, o padre da cidade deixou para trás um diário. Nele escrevia que as luzes não eram apenas visitantes, mas sentinelas, guardiões de um tipo de prisão. O círculo não era uma nave, era um selo. E quando os jovens o ativaram com a câmera, quebraram o selo. Eles libertaram aquilo que estava enterrado há séculos, algo que não pertence a este mundo, uma coisa que se esconde usando nossos rostos. O padre acreditava que a criatura podia copiar a aparência de qualquer um, e que ela estava se alimentando do medo, da confusão, da dúvida. Cada desaparecimento era um sacrifício. O retorno de Felipe, e então algo impossível aconteceu. Felipe apareceu. Sim, o mesmo Felipe dado como desaparecido na parte 2. Ele surgiu andando pela estrada no fim da tarde, descalço, roupas sujas mas limpas demais para quem passou semanas no mato. O rosto igual, mas os olhos não piscavam. Os moradores correram até ele, perguntaram onde esteve, o que aconteceu. Mas Felipe só dizia: "Eu vi, ela vai se multiplicar." E sorria, um sorriso sem alma. Naquela mesma noite, 3 pessoas da rua dele desapareceram. Os cachorros da região uivavam sem parar, e uma criança pequena foi encontrada rindo sozinha, dizendo que brincou com o Felipe cinza. Felipe desapareceu novamente, mas agora mais de um Felipe foi visto por outras pessoas. O início do fim, o círculo reapareceu, não no chão, mas na parede da igreja abandonada, e está pulsando, crescendo. Alguns moradores dizem que é uma espécie de portal, uma ferida na realidade. Outros acreditam que o selo não está apenas quebrado, está se multiplicando. As luzes não precisam mais do céu. Elas já estão entre nós. E a coisa que saiu pode ser qualquer um. Até você. Recados finais, parte 4. Se você é inscrito, comente abaixo o que você faria se encontrasse alguém da sua família, com os olhos que não piscam. Deixe seu like e compartilhe. Ou você vai acordar e encontrar sua própria versão te observando da porta do quarto.
Se ainda não é inscrito, é sério agora. Se não se inscrever, você pode ser o próximo a ser copiado, e ninguém vai saber que você não é mais você. Recado direto ao YouTube e ao algoritmo. Este conteúdo é 100% voltado para adultos, terror psicológico, sobrenatural e baseado em relatos reais. Nenhuma parte desta série é apropriada para menores de 18 anos.